Olá pessoal, professor Marcos aqui de Filosofia, certo? É, Hoje nós vamos fazer aqui um apanhado geral, uma visão geral desse volume 4 do PET de Filosofia, certo? Que estamos dando sequência, ok? E nós já estamos aí entrando praticamente na semana 3, certo? Caminhando aí para finalização de mais uma etapa desse plano de estudos tutorado, certo? E hoje nós vamos fazer aqui uma abordagem geral. Vamos começar aqui pela semana 1. Na semana 1, galera, como muitos já fizeram e já entregaram o PET, e eu espero também que muitos outros terminem, aqueles que não fizeram ainda, não terminaram, né, não tiveram aí uma oportunidade de estar entregando esse patch, eu espero aí que os demais também possam estar entregando, certo? E nós chegamos aí então com o tema tópico verdade e validade, certo? E na primeira semana traz um texto muito interessante que é o mito da caverna. Nesse texto, o mito da caverna, escrito por Platão, traz um diálogo entre Sócrates e Glauco, um discípulo de Sócrates, e eles conversam filosoficamente. Sócrates tenta trazer Glauco para a realidade da razão, onde ele tenta também fazer com que Glauco busque as respostas dentro de si mesmo. Para isso, Sócrates usa um método conhecido como maiêutica. Vocês tiveram a oportunidade de estar conhecendo aí a maiêutica aí nesse texto de Sócrates, de Platão, aliás. A maiêutica se inicia com um diálogo amigável, onde Sócrates sugere que teria herdado a profissão de sua mãe, que era parteira. Então, pessoal, por essa razão, o filósofo ele denominava que seu próprio método, sua arte de perguntar, pelo nome de maiêutica, que é uma palavra de origem grega, certo? E que ela significa arte do parto. Ou seja, é questão de obstetrícia, entendeu? Ou seja, ele fazia com que seu interlocutor nascesse ou florescesse novas ideias ou novas respostas para as perguntas que ele fazia. Então, galera, essa é a maiêutica que vocês viram aí nos textos aí, certo? E para poder sanar para vocês aí então o que quer dizer esse termo. Voltando aí entre o texto base que é da semana 1, o mito da caverna, então, Sócrates ele apresenta para Glauco os desafios de pensamentos racionais conscientes diante de sombras ideológicas de verdade universais fechadas. O que quer dizer isso? Bom, no próprio texto aí, eram prisioneiros que estavam presos dentro de uma caverna e eles só tinham contato com o mundo exterior através das sombras que eram é, projetadas por uma fogueira que se encontrava ali na entrada dessa caverna. Até que de repente um desses prisioneiros conseguiu se libertar das amarras da ignorância e saiu. Saiu de dentro dessa caverna. Ao chegar no mundo exterior, ele até foi cegado. Ele foi cegado com tantas verdades que ele encontrou fora dessa caverna, fora da escuridão, fora da ignorância. E aos poucos ele começou a se adaptar ao mundo, um mundo mais racional. Ele começou a conhecer as verdades que estavam ocultas a eles. E com o passar do tempo, esse prisioneiro que foi liberto, ele conseguiu compreender melhor as ideias. Por quê? Porque ele não estava mais preso
aquelas ideias, aqueles conceitos. E ele resolveu que aquelas ideias deveriam ser divididas com seus amigos. E ele foi para dentro da caverna novamente e resolveu contar para os amigos dele o que ele havia visto fora daquela caverna. Chegando na caverna, ele contou para os colegas: Gente, nós estamos presos aqui na nossa ignorância. A única coisa que nós conhecemos são essas sombras projetadas. Lá fora, há um mundo novo, há um mundo cheio de ideias, onde nós somos livres para pensar, onde nós devemos pensar. Não aceitar as verdades que são sobrepostas sobre nós. Só que esses amigos prisioneiros que ficaram ali dentro da caverna, eles não aceitaram as verdades que este contara para eles e preferiram ficar ali presos então dentro da caverna, mergulhados ali dentro daquela ignorância, dentro daquele escuro, dentro daquele vazio. Entenderam aí, galera? Eu espero que eu tenha elucidado para vocês aí bem, certo? Sobre como que se dá essa questão aí do mito da caverna e a maiêutica socrática, que foram duas abordagens feitas aí nessa primeira semana. Partindo para a segunda semana, galera, o eixo temático aí que nós temos aí, que é a verdade e a validade, um texto muito interessante. Quem sou eu? Profunda essa pergunta, né? Bom, pessoal, essa pergunta, quem sou eu? Trazendo para o lado socrático também da questão, Sócrates, ele define como, para as pessoas poderem passar a se conhecer, né? As pessoas precisam conhecer o que há ao seu redor, certo? E conhecer a si mesmo. Por isso, tem uma máxima aí no finalzinho desse texto do Quem Sou Eu, que traz então ali como carro-chefe uma famosa frase escrita no Templo de Delfos: Conhece-te a ti mesmo. Onde Sócrates ele traz ali é, uma importante chamada para o ser humano. Conhece-te a ti mesmo para depois você poder projetar as sombras que você pretende gerar nas pessoas, né? Vamos dizer por assim, conhece-te a ti mesmo. Como conhecer a si mesmo? Bom, o texto aponta como um importante filósofo ali, né, baseado em suas ideias, que foi Heidegger. Heidegger ou Martin Heidegger. Ele foi nascido na Alemanha, certo? Ele foi professor também. E com a ascensão de Hitler ao poder em 1933, Martin Heidegger ele se afasta ali do seu antigo mestre, que era judeu, então por medo também de algumas retaliações, né? E Heidegger ele traz aqui algumas alusões acerca dessa indagação. Quem sou eu? Bom, Heidegger aponta uma confusão entre o ser, que é ocorrido ao longo da história da filosofia, que para ele, né, o ser, ou seja, quem sou eu, o ente é a existência e a manifestação do modo de ser. O ser é uma essência, aquilo que fundamenta e ilumina a existência, ou os modos de ser. Entenderam, galera? E para Heidegger, o ser humano ele precisa estabelecer relações com o mundo natural e social, entendeu? Historicamente situado, ok? E para existir, ou seja, o ser, para se estabelecer o eu no mundo, ele precisa
existir, ele precisa projetar sua vida e procurar agir no campo de suas possibilidades. E o ser, ele sempre move uma busca permanente para realizar aquilo que ainda não é. Em outras palavras, o existir, ou seja, o ser, é construir um projeto acerca de si mesmo, para você poder se estabelecer como um elemento, para você se edificar como um ser no mundo.